Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando mais um programa, o Estudo das Obras de André Luiz. Atualmente estudando o livro Os Mensageiros, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, continuamos com a permissão de Jesus e o trabalho dos bons espíritos, o estudo da obra dos mensageiros. No programa passado, continuando no capítulo 9, comentávamos sobre o relato que a amiga de Mariana, personagem aqui do livro, está dizendo a ela sobre o que se passou com ela enquanto encarnada, o porquê da sua falência, vamos dizer assim, da sua derrocada. Dizendo que ela começou dizendo, o parágrafo, que é preciso saber calar antes de tudo, comentamos sobre isso, o saber calar, evitando discussões. E mais adiante ela diz que o conselho é sempre útil, mas o excesso de conselho pode traduzir o esquecimento das nossas obrigações. E aí comentava sobre isso, da questão do conselho, que é bom, é sempre útil, como ela diz aqui, mas o problema é ponderarmos nisso aí, Temos um equilíbrio de excessivamente aconselhar aos outros, já que a pessoa ouviu, entendeu e não quer fazer. E tem a questão do livre-arbítrio. E oremos por ela. Mais adiante, ela comenta também que ela não executou a tarefa dela, mediúnica, ela veio com mediunidade de tarefa, assim como os outros que estão aqui nesse centro, de mensageiros, em virtude do que? Da sua irritação, que a dominou. Com relação aos familiares, da incompreensão dos familiares. Comentamos sobre isso, dizendo que o importante para nós não é tentar convencer ninguém, mas é que mudemos o nosso comportamento. Demos o exemplo de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco. É através do comportamento, do que fizeram da sua vida, é que o convencimento se faz mais notório. E não há necessidade, como diz também, relatamos sobre Allan Kardec, da necessidade da não preocupação de fazer prosélitos, palavra de Allan Kardec. Prosélitos quer dizer de angariar a pessoa para a sua ideia, dependente do seu modo de ver a vida. Não, cada um tem o seu modo de ver a vida, por isso N religiões. E mais adiante também, ela diz que os instrutores recomendaram que é melhor ensinar, para bem ensinar, para o ensino ficar correto, o exemplo é a melhor solução. E mais adiante, finalizamos o comentário no que ela diz que ela não suportava o parecer contrário ao ponto de vista dela. Em matéria de crença. Em matéria de crença. Então, mas não é só, ela colocou aqui matéria de crença, mas deve ser de um modo geral, Quando a pessoa é assim do modo geral. Não suporta, está sempre certa. Isso é uma coisa que a gente tem que vigiar muito em nós, Nós nunca estamos errados, o outro é que está. Comentamos sobre também, anteriormente, sobre quando a gente, foi em outros programas também, mas tem esse assunto, programas anteriores, que quando a gente abre uma página para ler, a página é sempre para o outro. O errado, porque o errado está sempre o outro, o comportamento do outro é que está sempre muito errado, a gente critica, a gente fala. Então, isso alimenta em nós essa questão do orgulho, que nós estamos sempre certos, a gente não aceita parecer ao contrário, É como aquilo corriqueiramente a gente fala assim, diz o que você pensa de mim, pode dizer, se a pessoa falar, pronto, a gente vai fazer um bico desse tamanho, e vai ficar magoado. A mágoa é o retrato do orgulho, E aí, sendo assim, ela se disse incapaz, na situação do orgulho dela, incapaz de perceber nela a vaidade e a tolice dos seus gestos, porque a vaidade e a tolice, os gestos infantis, que a gente faz e a gente nem percebe. Esse é o problema. Então paramos aí e vamos continuar no meio desse parágrafo já, Tereza? Não, já estamos no final. Já estamos no final. No finalzinho. Começa assim. Final do parágrafo 6. 6, isso. Começa assim. Das irreflexões nasceu minha perda última.
na qual agravei de muito as responsabilidades, né? Como todos os outros aqui, que foram que preparados que foram e sabiam do que iam passar. Claro, os detalhes do dia a dia a gente não prevê, mas, de um modo geral, a gente sabe o gênero de prova que a gente vai passar. E aí, de um modo geral, ela sabia. Antes da gente ler o próximo parágrafo, eu estava lembrando aqui do capítulo do Evangelho, capítulo 20, o item 5. E tem nesse item, Kardec coloca o título Os Obreiros do Senhor, porque os médiuns de tarefa, né, ostensivos, eles são aqueles que vieram em nome de Deus, em nome de Jesus, trabalhar aqui na Terra. E então esse item fala uma coisa interessante, que essas nossas amigas, elas não conseguiram lembrar, porque o Evangelho, né, o Evangelho foi escrito em 864, ele já existia à época que elas estavam na tarefa, e eu acho que elas não leram ou se leram, fazem como nós, que já lemos e esquecemos. Porque aqui, nesse item, não é Kardec, é o Espírito de Verdade que dá essa mensagem. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão todas as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Aí a gente lembra lá da queda do Joel, do Acelino, que começa a cobrar. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Então, foi justamente o que as duas senhoras não fizeram, né? E muitos médios, né? No caso delas em particular, elas não souberam impuser a elas mesmas, né? Impor a elas mesmas o quê? Elas não souberam impor silêncio às discórdias delas, que elas tinham, né? E os ciúmes, as confusões na família. E elas acabaram prejudicando a obra do Senhor. Por isso elas estão lá nessa condição de médiuns falidos, né? Principalmente aqui, a nossa amiga aqui, que por enquanto não sabemos o nome dela, que era irritada e queria convencer o marido, né, que a religião dela era certa, era melhor. E aí entra uma irritação, né? É isso aí, que a gente vai detalhar mais adiante. Mas vamos lá, continuando então. Quase mensalmente, né? Quase mensalmente, eu gostei desse quase mensalmente, né? Deve ser quase. Eu acho que ela contava. Quinzenalmente, será? Quase mensalmente, Joaquim e eu nos empenhávamos. Já sabemos o nome do marido. Do marido, então é a esposa do Joaquim, já podemos falar assim. Joaquim e eu nos empenhávamos em discussões e não trocávamos apenas os insultos contundentes, mas também os fluidos venenosos, segregados por nossa mente rebelde e enfermiça. Então, vamos dar uma paradinha aqui para a gente falar dessa questão dos fluidos. No livro... Então, eles viviam lá, então, era um ringue lá também. É, o ringue. Quando ela diz assim, olha, fluidos venenosos segregados pela mente. Então, segregar é sair, disparar de algum lugar. Segregar, sair, segregação, né? Segregar. Então, quando se dispara pela mente, ela fala da qualidade desses fluidos, que são, ela está falando de uma qualidade, são venenosos. E no capítulo 14 do livro A Gênese, de Allan Kardec, no item 16, ele vai falar das qualidades dos fluidos. Ele diz assim: os fluidos são o veículo do pensamento e podem se modificar, podendo este modificar-lhes as propriedades. Então Kardec está dizendo que o fluido é o veículo do pensamento. Quando pensou, o fluido sai. É um veículo, né? Agora, a gente pode modificar as propriedades dele,
Aí ele continua. É evidente que eles devem achar-se, os fluidos, impregnados das qualidades boas ou mais dos pensamentos que os fazem vibrar, modificando-se pela pureza ou impureza dos sentimentos. Então ele está dizendo que, de acordo com os nossos pensamentos, qualidade dos nossos pensamentos vai ser a qualidade que a gente vai ter de fluido. E qual a importância disso? Se eu tenho fluido segregado, Kardec está dizendo aqui, ele vai explicar também que o pensamento é matéria, dizendo a questão exatamente desses fluidos. Então, aquilo que eu sou, os espíritos vão saber como eu estou, como eu estou naquele momento. Como é o meu comportamento íntimo. Eu posso botar uma roupa bonita, uma maquiagem excelente, bonito e tal, mas o que realmente eu sou é aquilo, o que eu estou, porque o que manda no meu comportamento, o que diz da realidade do meu comportamento, como eu estou, é o meu pensamento. Aí ele continua assim, os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Os fluidos que envolvem os espíritos maus, ou que estes projetam, são, portanto, viciados, ao passo que os que recebem a influência dos bons espíritos são tão puros quanto comporta o grau da perfeição moral destes. Então, o fluido tem a qualidade dele, é sui generis, né? Dizendo assim, ele é exatamente como o meu pensamento está. Se eu tenho os pensamentos corrompidos, de raiva, no caso da nossa amiga aqui, esposa do Joaquim, ela está dizendo da qualidade do fluido dela. E isso aí fica impregnando o local que ela está. Porque o fluido, sendo a segregação do pensamento, ele está ali, presente naquele local. Imagina o ambiente que se forma num lar desse, né? De acordo com o pensamento. Por isso que Jesus fala lá, vós podeis errar por pensamentos, atos e palavras. Porque senão o tetraplégico e o mudo não errava, mas o pensamento é contínuo. Né? A gente vai poder ver esse exemplo, né, prático aqui num dos livros do André Luiz, chamado Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 19. Nesse capítulo, né, o André Luiz vai presenciar, né, junto com Aulus, que é o instrutor, vai presenciar uma briga lá de um marido e uma mulher, porque aqui a gente está estudando sobre o lar. Nesse livro, o Aulus vai dizer o seguinte, que o ambiente em família, existe uma ligação muito grande entre os cônjuges. Como o Marco leu, todos nós emitimos e recebemos pensamentos. E junto com esses pensamentos vêm os fluidos, né, característicos de cada um. Então, se você briga com alguém, você vai emitir, vai receber fluidos negativos que podem adoecer a pessoa. Mas se você também ajuda alguém, você também vai receber bons fluidos. Então vai depender, a troca existe sempre. A gente recebe e emana fluidos. Isso existe sempre. Agora, dependendo do que acontece, você vai receber os bons ou vai receber os maus. Então, nesse capítulo 19, o Aulus vai falar assim para o André Luiz. Tem a situação lá que o Jovino arrumou uma amante, a esposa sabe quem é a amante e eles estão vivendo numa guerra muito grande entre eles, não declarada, porque ela vive pensando, né, que ele está traindo ela. E aí o Aulus diz assim, Jovino permanece atualmente sob imperiosa dominação telepática e considerando-se que marido e mulher respiram em regime de influência mútua, a atuação que o nosso amigo vem sofrendo envolve a amnésia, atingindo-a de modo lastimável. E aí o Hilário, que é o companheiro do André Luiz nesse livro, fala assim, mas isso é um fenômeno comum? Acontece isso? Olha só o que o Aulus diz.
intensamente generalizado. Então, a Anésia e o Jovino brigavam mentalmente. Ela recebia tudo que ele pensava, porque ele não queria mais ela, e ela, com raiva dele, com raiva da amante, também mandava para ele. E ela estava adoecendo. No capítulo, a gente vê que a amiga espiritual dela está ajudando ela fisicamente, porque esses pensamentos estão adoecendo ela. E aí ele diz, é a influenciação das almas encarnadas entre si, que às vezes alcança o clima de perigosa obsessão. Milhões de lares podem ser comparados a trincheiras de luta. Era a casa da Mariana, era a casa da esposa do Joaquim, né? Que nós estamos lendo. Elas podem ser comparadas a trincheiras de luta, em que pensamentos guerreiam pensamentos, assumindo as mais diversas formas de angústia e de repulsão. Bastam as vibrações silenciosas de crueldade, despeito, ódio, ciúme, violência e desespero, as quais, alimentadas de parte a parte, constituem corrosivos destruidores, né? Então, aí o Aulus está dizendo que esse tipo de guerra mental, né, e de brigas, imagine a briga verbal. Se a mental já prejudica, imagine aqui a Mariana e essa esposa do Joaquim, que ela diz aqui, quase mensalmente nos empenhávamos em discussões e não trocávamos apenas insultos, mas também fluidos venenosos. Os dois estavam adoecendo por conta desses fluidos carregados de sentimentos ruins, de raiva, de ciúme, de ódio, de mágoa, de inveja, né? Mas aí o Aulus diz assim, ó, mas tem um recado de Jesus para isso. O Cristo aconselhava-nos o amor aos adversários, o auxílio aos que nos perseguem e a oração pelos que nos caluniam. Eu vou falar porque eu tô como atitudes indispensáveis à garantia de nossa paz e de nossa vitória. Eu tô rindo porque eu quase apanhei lá no centro, porque teve uma reunião lá no centro que a Tereza não pôde ir dirigir, aí eu fui dirigir, um estudo que a gente faz do Evangelho na segunda-feira à tarde. E aí eu fui dirigir e no Evangelho estava o capítulo com relação a isso, eu peguei esse livro aqui, na questão de amar o inimigo e tudo. Aí eu peguei esse exemplo, que a Tereza acabou de ler, Jesus é que diz, auxílio, Aí eu li o exemplo porque o que é o caso aqui do capítulo 19 desse excelente livro, Nos Domínios da Mediunidade? É o caso que o Jovino tem uma amante e a mulher está sabendo e está com raiva da amante. E do marido. Normal para nosso nível evolutivo, mas está errado, porque o espírito, no desdobramento pelo sono, ele aconselha ela a tratar a amante como uma irmã doente. Pronto. A maioria dos frequentadores dessa reunião são mulheres, senhoras. Quase que eu apoiei, eu era minoria. Eu e o Jorge, eu acho que o Newton já tinha 3 homens e 4 São Paulo. Mas o interessante que a Tereza pegou esse capítulo, e a gente já pega também, tem uma situação aqui da Anésia, que é a esposa, né, a vítima aqui da história. Vítima nessa, né? Vítima da história. Ela fala assim, falando da amante, ela diz assim, que é o nosso comportamento, que a gente tem que observar. Ela fala assim, se eu pudesse, haveria de esmagá-la com os meus pés. Falando da amante, ela falando assim. Ela falando com ela mesma, conversando com ela, mas os espíritos estão vendo, né? Se eu pudesse, haveria de esmagá-la com os meus pés. Mas hoje guardo uma fé religiosa que me forra o coração contra a violência. Olha como é que a gente... A violência física. Como é que a gente é contraditório, né, nos nossos comportamentos. Ela está dizendo que se ela pudesse, esmagaria com o pé, que é a vontade dela. Mas agora ela tem uma religião que forra... Mas ela está esmagando, com a mente. Isso que eu ia falar, ela está esmagando. Então nós somos contraditórios naquilo, a gente tem que observar isso, né? Aí a gente ri. Por que eu estou rindo? A gente riu. Porque realmente é um comportamento que os espíritos nos pedem para ter, para começar a raciocinar em cima disso. A gente não tem a santidade ainda de uma Alcione, de uma Célia, de uma Lívia, de um Chico. Não tem, a gente não tem essa santidade, mas a gente tem que começar a observar
esse detalhe aqui que ela está dizendo. O que é o certo para fazer. E outra coisa também, a Anésia não é tida aqui como médium de tarefa, mas mais adiante, no final do capítulo, o André Luiz pergunta assim, olha, poderíamos enquadrar o assunto nos domínios da mediunidade? Aí o Aulus, que é o instrutor, fala assim, perfeitamente, cabendo-nos acrescentar ainda que o fenômeno pertence à sintonia. Então a questão da sintonia mental, ela está sendo médium da atitude provocada por ela mesma, atraindo o espírito da amante. Então, influenciando mais ainda a ela, prejudicando ela mais ainda. E dentro do lar, isso acontece de uma maneira mais contundente, mais eficaz, vamos dizer assim. Eficaz não, porque não é a palavra para coisa errada. Não é coisa errada. Mas acontece com maior frequência, porque como ele diz aqui no capítulo, o marido e mulher, eles vivem, deixa eu repetir o que ele diz. Considerando-se que marido e mulher, esposa, companheiros, né, respiram em regime de influência mútua. Então, o choque fica maior. A carga que você recebe, que você emite, ali no lar, ela é mais intensa. Aproveitando que a Adriana está falando, a carga que a gente recebe, lembra que a gente falou da Gênesis, do livro A Gênesis, Allan Kardec, capítulo 14, item 16, qualidade dos fluidos, tá lá. E aqui, no final desse capítulo, o Aulus explica assim para ela, ó, o pensamento exterioriza-se e projeta-se, formando imagens e sugestões que arremessa sobre os objetos que se propõe atingir. Entendeu? Então, aí mais adiante ele dá a solução. A melhor maneira de extinguir o fogo é recusar-lhe combustível, né? A fraternidade operante será sempre um remédio eficaz entre as perturbações dessa natureza. Então, o que a moça não conseguiu fazer com o marido. Então, o remédio é a fraternidade. Jesus não vem solucionar o problema da família aqui da Anésia, nem o nosso. Ele não vem fazer isso. Quem tem que fazer isso somos nós. Agora, se a gente mostrar a boa vontade, que é o que ela está falando aqui, que falamos em programas anteriores, aí favorece a ajuda de Jesus, através dos bons espíritos, é claro, né? Terminar ler então aí a gente está entre os mais conflitos, um pouquinho, né? Vamos terminar o parágrafo. Entre os conflitos e suas consequências, passei o tempo inutilizada para qualquer trabalho de elevação espiritual. É claro, como é que ela vai ter a presença? O trabalho de elevação significa que você está junto de espíritos elevados. Como é que ela vai estar junto de espíritos elevados se ela não tem sintonia com eles? A sintonia com os espíritos bons, quem cria somos nós. Nós é que criamos a sintonia. O André Luiz ficou no umbral anos. A mãe dele sempre ali orando por ele, mas ela não podia tirar ele de lá. Não podia, por mais que o ame. Porque quem tirou ele de lá foi ele. Quem nos tira do buraco somos nós, com a sintonia que os bons espíritos têm. Aí, a partir de que ele começou a criar uma sintonia, né, começando a tirar as escamas, vamos dizer assim, né, do materialismo, um pouco do seu orgulho e tal, aí ele começa a reconhecer uma divindade e tal. No caso dele foi isso, né? Cada caso vai ser um caso. Ele começa a ter a ajuda dos bons espíritos, a favorecer. O irmão Jacó, no livro Voltei, apesar de grande trabalhador no movimento espírita, uma pessoa boa, ajudou muita gente, mas desencarnou sem luz, porque o comportamento dele íntimo, na questão da autoridade e tudo mais, ele fala isso no livro Voltei, ainda era aquele vício que ele tinha, né, da autoridade, do mando, do jeito de falar, aquilo atrapalhou. Quando ele reconheceu isso, os seus erros, pronto, ele começou a brilhar. Aí favorece. Então, é o reconhecimento, é aquilo que ele diz aqui, né? Como é que você vai ser fica inutilizado para a presença dos bons espíritos. Inutilizando a presença deles, não tem o trabalho de elevação. Não tem. No próximo programa a gente vai comentar um pouquinho sobre essa questão. A gente vai dar um exemplo também parecido com o que aconteceu aqui com a nossa amiga, né, esposa do Joaquim, porque por enquanto a gente não sabe o nome dela, né? A esposa do Joaquim. Mas chegamos ao final do nosso programa. Lembrando que hoje nós estudamos o capítulo 9 do livro Os Mensageiros. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho e fiquem com Deus. Desejo a todos muita paz, que Deus abençoe vossos lares e vossas vidas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa
Estudo das obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação: Marco Antônio e Tereza Cristina.